Donos de bares e restaurantes estão na bronca. Os empresários se uniram e foram ao Ministério Público reclamar. O pedido é por uma justificativa que realmente comprove a decisão para essas medidas mais rigorosas. Foi realizada uma reunião entre empresários e o promotor Luiz Marcelo Mafra. A principal reclamação é cobrar do poder público uma justificativa técnica e científica que prove que o segmento de bares e restaurantes seria responsável pelo aumento do número de casos e internações da Covid-19. A gente resolveu se posicionar porque a gente percebeu que ao longo desses 14 meses pouca coisa mudou e as medidas são sempre as mesmas, né? E que estão penalizando um setor só, que a gente entende que é o nosso setor. Então, a gente juridicamente está questionando algumas coisas, né? Viemos aqui fazer a entrega desse documento para o Dr. Mafra, para que ele tome as medidas cabíveis. Luiz tem 3 restaurantes, 2 no principal corredor turístico da cidade, a Avenida das Cataratas. Mesmo diante de todas as dificuldades, principalmente financeiras, ele conseguiu manter os 35 empregos diretos, mas se preocupa com a retomada do decreto com a restrição de horário reduzido para o próximo final de semana. O que a gente quer é pelo menos que a gente consiga trabalhar o final de semana, mantendo pelo menos o horário que a gente vinha trabalhando e ter esse distanciamento, a gente se compromete com tudo isso, é isso que a gente está buscando, o engajamento também de todos os comerciantes, que eles entendam para a gente continuar trabalhando, que a gente também cumpra com algumas determinações que são pedidas a nós. Durante a reunião foram discutidos os principais pontos que prejudicam a classe e também possíveis soluções. O que eu tenho notado, senhores, é que tem havido um certo descuido, vamos colocar dessa forma, da parte de alguns dos senhores em relação ao respeito ao limite de capacidade. Entendeu? Então, se os senhores estão me procurando para cobrar alguma providência, eu preciso que haja essa contraprestação. Foi entregue uma lista contendo o nome de mais de 40 estabelecimentos do ramo, pedindo providências. Depois da reunião com os empresários, o promotor Luiz Marcelo Mafra irá fazer algumas análises e imediatamente fará vários questionamentos diretamente ao prefeito Chico Brasileiro. Existe aí uma representação de cunho criminal que será encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado por conta do foro por prerrogativa de função do prefeito. E existe uma matéria remanescente que será objeto aí de indagações ao município para que a gente possa ter um panorama mais sólido, mais consistente antes de analisarmos qual caminho será adotado, se é que será adotado algum. Os donos de bares e restaurantes pedem para que não tenham o lockdown. A nossa produção já está em contato com a Prefeitura de Foz para ver se existe algum tipo de possibilidade de flexibilização nesse caso. Nós já estamos aguardando por uma resposta. Ajudaria muito aqui em Foz do Iguaçu, essa é a minha opinião, ajudaria muito que na hora da tomada de decisões, né, com relação ao lockdown, com relação a outras medidas mais restritivas, se alguns representantes de alguns setores fizessem parte, chamassem à mesa. Porque quando a medida vem do determinado grupo, que é importante, que é um grupo da saúde, que é um grupo respeitado, ela é importante. Agora, ela vem de cima para baixo e para quem já está sendo penalizado financeiramente, economicamente, é complicado. O pessoal que é dono, eu não estou defendendo o dono de bar e restaurante, muito pelo contrário, eu tenho até uma crítica a alguns deles que com a abertura, e aí não sou eu que estou falando, o Dr. Mafra falou aí, que com a abertura, com a flexibilização, o pessoal deixou o bicho pegar. E teve bar, e teve restaurante, foi fechado no final de semana. É visível, entendeu? E aí, por erro de alguns, todo mundo paga, né? Mas o fato é o seguinte, as categorias, turismo, hotelaria, gastronomia e outros setores, comércio, né, e tudo mais, deveriam chamar também à mesa
para uma tomada de decisão. É muito importante. Agora fica essa queda de braço. Vamos ver o que a prefeitura vai dizer, né? E daqui a pouco eu vou trazer aqui o decreto. Então vamos lá. Vamos falar do novo decreto agora, que está toda a Foz do Iguaçu e região atenta aqui no Tribuna amanhã. O decreto que estabelece, então, o lockdown nos próximos 2 finais de semana aqui em Foz. E também, né, o decreto vem com informações para a semana que vem. Mas vamos abrir a primeira tela aqui, então, para mim, por favor. Olha lá. Ficam suspensas todas as atividades, tá? Exceto as atividades do artigo 4º do decreto 29078 de 2021, nas seguintes datas e horários. Então, vamos lá. Das 5 da tarde do dia 15 de maio, próximo sábado, até às 5 horas da manhã do dia 17 de maio, segunda-feira de 2021. Todas as atividades suspensas, exceto aquelas atividades consideradas essenciais. Farmácia, hospital, aquilo que a gente já sabe e bem. No próximo final de semana também, ó, das 5 da tarde do dia 22 de maio, que é um sábado, até as 5 da manhã, desculpe, do dia 24 de maio, uma segunda-feira. Então, portanto, os 2 próximos finais de semana, tá? Os 2 próximos finais de semana. Inclui-se na suspensão o serviço de transporte coletivo municipal, exceto para atender exclusivamente os trabalhos da área da saúde, conforme operacionalização pelo Fostrans. Além de tudo, não vai ter ônibus a partir desse horário aqui do decreto, tá bom? Só ônibus para a saúde. Importante isso. Fica estabelecido o toque de recolher no município de Foz, proibida a circulação de pessoas, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado. Então, o toque de recolher está previsto a partir das 6 da tarde de sábado e das 6 da tarde do sábado do dia 22 e vão aí até as 5 horas da manhã das segundas-feiras correspondentes. Sobre o atendimento delivery, tá? A entrega de alimentos prontos para consumo, bem para como fornecimento de gás por delivery ou teleentrega, ele vai ser das 5 da tarde às 10 da noite deste próximo sábado, ó, 15 de maio, e do próximo sábado, o outro, né, do dia 22, e das 10 da manhã às 10 da noite, dos dia 16 de maio, que é o domingo, agora próximo, e no dia 23 de maio, que é o outro domingo, mas está proibida a retirada no balcão. Então, nos domingos, é só entrega delivery, ninguém retira no balcão. No sábado, tá, ainda tem o teleentrega funcionando das 5 às 10. Postos de combustíveis vão atender até às 8 da noite, vedada as atividades de lojas conveniências. O terminal rodoviário internacional vai funcionar exclusivamente para embarque e desembarque. Os atrativos turísticos e os meios de hospedagem vão funcionar somente para turistas e com a devida comprovação. E o transporte privado de passageiros, para os casos de que tratam o inciso 4º desse parágrafo, tá, também está funcionando para os turistas, né? O transporte para os turistas. Celebrações religiosas, que é sempre um imbróglio, né? Então vamos lá. Poderão ainda ser realizadas as lives nos templos religiosos com no máximo 5 pessoas até às 8 da noite, devendo, no caso de abordagem em blitz, ser apresentada a declaração emitida pela autoridade eclesiástica, constando os nomes dos participantes, o horário e o local onde vai ser realizada a live. Aqui tem uma questão, a gente entende, e aqui é uma crítica que eu faço quando publico um decreto desse, né? Coloque a data, porque o que nós entendemos aqui, tá, é que vale só para o final de semana, tá bom? Vale só para o final de semana. Essa questão do horário das 8 da noite aqui para as lives com esse decreto do lockdown. Sobre as fiscalizações, para o cumprimento das medidas restritivas, a fiscalização vai acontecer nas vias, logradouros públicos, com as equipes de fiscalização da Secretaria Municipal, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e com a cooperação da Polícia Militar, tá? Vão realizar bloqueios nos locais de circulação. Nos bloqueios, os estrangeiros e brasileiros oriundos de outros países terão que apresentar o comprovante de teste negativo, que é o exame
do RT-PCR, realizado por instituição empresa licenciada pelo país de origem em até 72 horas do ingresso no município. Mas aos trabalhadores, preste atenção, aos trabalhadores empresários da fronteira e estudantes em trânsito entre os países para o seu local de trabalho ou residência, não será exigida essa comprovação, tá? Então, para quem mora, que trabalha aqui na fronteira, estuda aqui na fronteira, essa comprovação não vai ser exigida. E atenção para os horários da próxima semana, tá bom? Horários da próxima semana, deixa eu ver aqui onde estão. A próxima semana, o toque de recolher vai acontecer das 11 da noite. Agora é meia-noite, tá? Essa semana ainda é meia-noite. Mas a partir da semana que vem é das 11 da noite às 5 da manhã. E as atividades gastronômicas vão poder funcionar das 6 da manhã às 10 da noite. Tá? É um resumo para você, tá em casa, é um resumo. A live, o programa está sendo transmitido também no Facebook e no YouTube, fica gravado. Qualquer dúvida você assiste de novo, tá bom? Ou vai ao site da Prefeitura, tem o decreto, mais para informar você nesta manhã de quinta-feira. Então se prepare, se organize, né, para o que tem aí pela frente.